Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio. Olá a todos, e Pierluigi, como é que vai você? Tudo bem, tudo tranquilo, de ressaca, mas tudo bem. Pouco de ressaca, tô brincando. Aliás, eu gostaria de avisar os ouvintes que esse programa que se destina a tirar dúvidas de informática talvez seja um dos programas mais desorganizados da rádio brasileira, porque tanto o Tarcísio quanto eu não somos radialistas, nós somos professores, nossa profissão é outra. Nós precisamos desfragmentar o programa, né? Como se faz de vez em quando com o disco rígido do computador, né? Mas de qualquer forma, enquanto professores, estamos tentando ajudar as pessoas a decifrar um pouco esse mundo maluco, esse labirinto da informática. Se você quiser entrar em contato com o programa, o e-mail é extremamente simples, é por e-mail. Isso, e o e-mail é o info@redeeldorado.com.br. E, por favor, tomem o seguinte cuidado. No assunto, coloque sempre Plug Eldorado, sempre. Plug Eldorado é a senha para saber que você não é spam. E todos os dados, informações, assinatura, pseudônimo, tudo, coloque no corpo do e-mail em formato de texto. Por favor, não mande figuras e não mande anexos, porque vai ser muito complicado para nós, porque nós não usamos a nossa caixa postal, usamos a caixa postal aqui da Rede Eldorado. Exatamente. Bom, além de dúvidas, você pode mandar dicas, né? Como, por exemplo, fez o Geraldo, né? O Geraldo lá do bairro do Tucuruvi, em São Paulo, ele começa o e-mail dele de uma forma bastante simpática, né? Dizendo assim: olá, espetaculares professores. Não tão espetaculares assim, mas a gente agradece de qualquer forma, viu, Geraldo? Ele diz que gosta muito do programa e só está meio chateado aí porque ele acompanhava umas reprises do programa que não estão indo mais ao ar. Mas de qualquer forma, ele tem baixado os programas pelo site www.intermatica.org, que é o nosso site, né? Site onde nós colocamos inclusive os infodrops, que são aquelas curtas mensagens de dicas de internet. Então, e se você quiser, ouvinte, também acompanhar, se não puder acompanhar o programa ao vivo, você pode entrar no www.intermatica.org e pode baixar o arquivo de áudio do programa. Também no Território Eldorado, o arquivo de áudio do programa fica disponível, né? Então, tanto num quanto no outro, nesses sites você pode fazer isso. Agora, a dica que ele dá, qual é, Pierluigi? É aí que tá. O Geraldo fala a respeito do seguinte: problema de segurança para o pessoal que acessa computadores públicos. Computadores públicos, tanto nesses serviços fornecidos pelo Estado, pelo município, land houses, né? Ou land houses, ou hotéis, ou aeroportos, sempre tem algum computador de uso público. Certo. Quando você navega, normalmente o que acontece? Na sua navegação ficam vestígios. Que sites você acessou, o que você fez, o que você não fez. Ficam vestígios lá que num computador pessoal, num computador particular, são úteis para quando você volta, para quando você vai retornar a coisa. Mas num computador público podem trazer problemas para a sua segurança. Então ele dá uma dica de como, se o computador público estiver usando Internet Explorer ou se estiver usando o Mozilla Firefox. Isso. No caso do Internet Explorer, se você tiver então no computador público e quiser navegar anônimo, quer dizer, anônimo não digo, mas pelo menos você não quer que os seus dados fiquem ali armazenados nos buffers, nos caches, enfim, da vida aí, que normalmente acontece numa sessão de navegação. Então, você abre o Internet Explorer, é claro, e antes de navegar para qualquer local, clique no menu Segurança e depois Navegação in Private, ou in private, né, sem nenhuma pronúncia. Pois bem, o que isso vai, se você acionar essa navegação in private, o que vai acontecer é que o Internet Explorer ele não vai armazenar dados nessa seção de navegação. Ou seja, nem cookies, exatamente, nem cookies, arquivos temporários, quer dizer, naquele Internet temporários não vai armazenar nada, histórico de navegação, outros dados, não vai nada. Isso. Diz ele que as barras de ferramentas e extensões ficam desabilitadas por padrão.
né? Quer dizer, à medida que você aciona essa opção em segurança, navegação e private. Agora, no Mozilla Firefox, fica em ferramentas. Inclusive, quando você entra no Mozilla Firefox em ferramentas, abre-se aquele menu, uma das opções é limpar dados pessoais. Exatamente. Certo? Então você, não sei se exatamente esse é o termo, porque eu uso o Mozilla em inglês, mas limpar dados pessoais, dados de navegação pessoais. Aí você limpa no fim da sessão, né? Isso mesmo. Então você vai lá no menu ferramentas, né, do Mozilla Firefox, caso você entre na internet por esse caminho, né, usando esse browser, e no menu ferramentas você vai encontrar essa opção que o Pierluigi falou. Por falar em navegação anônima, Tarcísio, você recebeu um e-mail do Sarney, do presidente do Senado? Eu recebi, viu? Você sabe que a princípio eu fiquei muito consternado. Eu falei, nossa. Ao mesmo tempo, fiquei, assim, o programa está ficando famoso, né? Já chegou no Senado Federal. Mas depois eu comecei a desconfiar, tinha lá umas dicas, e depois de dizer que eu não havia, ou havia defendido no ar devido a ataques que ele teria sofrido, né? Aí eu percebi e falei, bom, que coisa estranha, né? Ele disse que gravava todos os programas, pedia para a assessoria dele gravar, que apenas tinha a oportunidade de escutar nas horas em que ele não estava na labuta em prol do bem do cidadão brasileiro, enfim. Eu falei, bom, tudo certo. Até aí, eu nem lembrava que raio de ataque era esse, né? Eu falei, de onde será que surgiu esse ataque? Mas às vezes acontece, um comentário, uma coisa assim, tudo bem. Mas na segunda parte do e-mail eu comecei a desconfiar, porque ele dizia, aproveito para informar que o texto do infodrop número tal, que está no Google Docs, eu falei, peraí, como é que o Sarney sabe disso? Aí eu imediatamente desconfiei, fui checar só para ver que infodrop era esse. Era o 1013. Era o 1013. E o Pierluigi, obviamente, utilizou esse site que ele vai explicar como é que funciona. É um site muito interessante que justamente o endereço está no infodrop 1013, e onde você pode mandar e-mails com assinatura, com remetente e assinatura falsos. Cuidado que não é totalmente falso, porque sempre existe a maneira de descobrir de que o computador partiu, portanto vê se não apronta, hein? Mas para fazer brincadeiras com amigos é extremamente interessante. Você põe lá um endereço, cuidado, o endereço antes do arroba pode ser fictício. Depois do arroba tem que ser um site que realmente existe. Ah, tá certo, tem que ser um domínio existente. Um domínio existente, entende? Então você põe lá, por exemplo, sei lá, Sarney, ou José Sarney, ou põe qualquer coisa lá, arroba, aí obviamente depois eu tive que colocar o quê? senado.gov.br, porque o domínio www.senado.gov.br existe realmente. Existe realmente. Mas se você, por exemplo, quiser mandar, não a partir, por exemplo, de uma brincadeira, como se o e-mail tivesse vindo do Senado, se você quiser mandar como se fosse uma outra pessoa, um amigo ou coisa parecida, você pode usar um @gmail.com. Sim. Na realidade, não compromete em nada. O que ele faz? Ele apenas checa a existência desse domínio para poder eventualmente mandar o e-mail, né? Exatamente. E só isso. Agora, insisto mais uma vez, digamos assim, um envio pseudo-anônimo, porque em casos assim, onde há uma investigação, é lógico que se consegue descobrir quem é o verdadeiro autor. Mas para fazer uma brincadeira com os amigos é uma coisa bastante interessante. A princípio assusta, né? A pessoa fala, nossa, você pode mandar lá um e-mail, sei lá, michaeljackson@alentumulo.com.br ou coisa parecida, né? Se é que esse domínio existe. E assim, inventar uma personalidade famosa e fazer de conta que é ela que está mandando um e-mail para um amigo seu. Mas fala a verdade, que agora, no começo a linguagem pomposa te enganou. Não só a linguagem, como aí você vai olhar lá quem é o remetente, o endereço do remetente e tudo mais, ele mascara tudo isso, né? Ele finge que é realmente um e-mail enviado a partir daquele endereço eletrônico que na realidade nem existe, ou pode até, caso houver uma coincidência, existir, mas não tem nada a ver o fato de ele não veio lá daquele endereço, ele veio do seu, né? Só que ele omite o seu endereço para o destinatário e coloca o endereço que você informou, né? Justamente para
fingir que ele veio Agora, daquele tal indivíduo. Fazer uma brincadeira, tem que fazer brincadeira bem feito. Quer dizer, por favor, se for, por exemplo, um grande escritor que vai mandar um e-mail para alguém, por favor, não cometa erros de ortografia. Exatamente, né? que é felizmente a grande entrega que esse pessoal que tenta dar golpes via internet, enviando e-mails falsos, que são conhecidos com o nome de fish scams, né, que são aquelas armadilhas. Vocês, ouvintes, já devem ter recebido na sua caixa postal, por exemplo, e-mail da Receita Federal na época da entrega do imposto de renda, dizendo que tem algum pepino lá com a sua declaração ou com o seu CPF e que você precisa clicar lá no lugar para entrar no site da Receita e regularizar a situação. Ou então um outro e-mail que vem de um banco dizendo que você está com problema de cadastro, para clicar lá para atualizar sua ficha cadastral, ou ainda um outro que venha, por exemplo, do SPC, como se você estivesse devendo alguma coisa, para você clicar num lugar e aí você entra numa página onde você pode limpar teu nome ou coisa parecida. Pois é, não entre em nenhuma dessas. Vocês, ouvintes, devem saber que essas entidades não enviam e-mails quando elas precisam se comunicar com as pessoas envolvidas, né? Realmente eles mandam ou uma carta mesmo, registrada pelo correio de papel, né? Ou eles entram em contato por um outro caminho, mas não via e-mail. Né? Agora, no caso de um banco, às vezes a pessoa liga lá do banco, enfim. Agora, veja bem, digamos assim, uma maneira de pegar essas armadilhas, mesmo as não óbvias, porque tem algumas que não são óbvias. Tem algumas que vêm, inclusive, em nome de um amigo teu, porque o cara invadiu o computador dele e pegou a lista, é justamente prestar bastante atenção aos erros de ortografia. Que normalmente esse pessoal mal intencionado é pessoal que já na escola era burro, quer dizer, o camarada era colador, era cara que colava, entende? Se ele derivou para essa vida, provavelmente ele não tinha lá muito, ou pelo menos acreditava ter lá um futuro escolar, digamos assim. Ele já deixava a escola de lado para partir para o mundo do crime, né? Agora, em compensação, eu já vi muita gente que não está no mundo do crime, mas que comete cada erro que eu vou te contar, viu? Especialmente na televisão. Na televisão já vi coisas assim terríveis. Por exemplo, falar que o boto da Amazônia, que é um mamífero, é um peixe. É um peixe, eu já ouvi falar disso. Já ouvi, entende? Coisas desse tipo, mas deixa pra lá. Agora, Pierluigi, você não tem aí, né, o e-mail, o endereço? Não tem, é 1013, 102. Talvez, aviso aos ouvintes, vocês terão que ter um pouquinho de paciência em relação à atualização, porque o Infodrop 1013 pode ser que ainda não esteja lá registrado por falta de tempo, mas logo mais estará no site www.intermatica.org. Tarcísio, nesse fim de 2009, a Rede Bandeirantes de televisão fez uma coisa que eu achei fantástica. Passou todos os filmes de Guerra nas Estrelas. Eles pegaram a saga toda. Pegaram a saga. 6 filmes, as duas trilogias, né? As duas trilogias. Quer dizer, cuidado não. A notícia é que, na realidade, são 9 filmes. Né? Os outros 3... Não foram filmados, né? Não foram... Os primeiros 3 foram do meio. Depois foram filmados os do começo e agora falta filmar os 3 do fim. Exatamente. E tem projetos. Viu? Tem projetos de filmar. O Nilson diz aqui, quem não lembra da saga Star Wars, Guerra nas Estrelas, né? Será que sabe que no Windows XP existe uma versão do episódio dessa saga? Para conseguir visualizar esse filme, basta seguir os seguintes passos. Clicar no botão Iniciar, escolher Executar e digitar telnet espaço towel.blinkenlights.nl ou selecione e copie, quer dizer, eu seleciono e copio porque eu estou com o e-mail aqui. Mas o ouvinte vai ter que digitar isso, claro. E clica no OK. Aguarde um instante e se abrirá uma janela parecida com o do DOS, aquela preta com letras brancas, com o episódio completo da saga, com gráficos bem simples, é verdade. É uma espécie de desenho animado feito em DOS. Eu já entrei lá, eu já vi isso daí, é realmente engraçado, né? E são aqueles famosos ovos de Páscoa, né? Sim, não, mas na realidade esse Telnet, ele está baixando da internet. Sim, claro. Certeza que você precisa ter uma conexão ativa com a internet para isso funcionar. Porque Telnet
na realidade é um comando de internet, quer dizer, é um protocolo. Você digita a telnet alguma coisa, e se alguma coisa, no caso towel.blinkenlights.nl, é um endereço. Só que é um endereço acessável a partir do protocolo da telnet, e não do HTTP ou do FTP, que você normalmente acessa utilizando um browser. Né? Você usa o utilitário telnet que vem no Windows, né? Pelo menos no Windows XP, até o Windows XP ele vinha. Não chequei se ele continua vindo no Vista ou mesmo agora no Windows 7. Então, usando esse utilitário telnet, você acaba acessando um endereço que carrega numa tela de pouca resolução, no caso aí os gráficos, enfim, o episódio, segundo o nosso ouvinte. Agora eu tenho um palpite, viu, Pierluigi? Eu tenho a impressão que essa terceira trilogia, que seriam então os episódios 7, 8 e 9 da saga do Star Wars, talvez tenham providencialmente se atrasado, esperado o momento certo, porque a partir desse filme, que ainda deve estar em cartaz, o Avatar, é provável que o cinema esteja entrando realmente numa nova era, a era do 3D definitivo. Inclusive com técnicas de filmagem assim, realmente bastante sofisticadas. Uma das coisas que, por exemplo, eu não sabia, li outro dia, dessas sofisticações que trazem mais realidade para o filme, os cinéfilos já devem saber que vários filmes foram produzidos anteriormente colocando atores com uma roupa, com sensores especiais. Esses sensores captavam os movimentos do ator, né, que encenava lá um determinado trecho do filme, e depois, a partir desses registros, criava-se um personagem virtual. Um exemplo disso é aquele Gollum, aquele hobbit estranho lá do o Gollum. Gollum, ele tinha um outro nome, era o Sméagol. O Sméagol, que é muito parecido com o José Serra, não sei se você... eles têm uma certa semelhança, realmente. Mas, de qualquer forma... Eu falei isso para um assessor dele, ele quase desmaiou de tanto dar risada, porque é verdade, coitado. Ele é um grande governador, mas feio. Tudo bem, continuando. É daqueles que quando nasceu bateram na mãe, né? Isso, deram um tapa na mãe. Tá certo. Bom, mas aí a gente sabe, os cinéfilos devem saber disso, que havia um personagem, para representar aquele personagem, aqueles movimentos... Tinha um ator, né? Exatamente, meio reptilianos que ele tinha. Tinha um ator, um dançarino, né? Que tinha todas aquelas expressões corporais e tudo mais que foram capturadas através dessa roupa com sensores para o computador, para a partir daí criar o personagem virtual que era o Sméagol. É uma espécie de avatar, né? No fim, do ator. Sim. No fim, o ator ele acaba incorporando um avatar que é aquela personagem computadorizada, gráfica, né? Virtual, no caso. Pois bem, isso foi usado diretamente nesse filme Avatar. Diretamente, só que com uma grande diferença. A inserção do boneco, do ser virtual, no cenário, era online. Então, enquanto o ator estava lá representando atrás de um fundo azul, como normalmente eles fazem, no monitor, o diretor do filme, o James Cameron, já enxergava a cena como ela ia ser, porque já estava online sendo inserido o fundo. Isso, obviamente, traz muito mais realidade para o filme, porque o retorno que o diretor tem de saber, de já estar vendo como é que a cena vai ficar no fim, ele não tem que ficar imaginando como é que vai ser depois de toda a parte de computação, ele já vê ali online a coisa. Isso traz, obviamente, um resultado melhor para o filme, porque o diretor pode corrigir mais facilmente as cenas que ele não gostou, né? Então, além disso, uma série de outras coisas, e a grande revolução é aquela câmera 3D, que é relativamente portátil, entre aspas, e que está permitindo fazer realmente a gravação em 3D de uma boa parte do filme. Eu imagino que, quem sabe, quando chegar a terceira trilogia do Star Wars, ela já se utilize de toda essa tecnologia que está sendo inaugurada, vamos dizer, com o Avatar.
Outro dia, no programa ao vivo que a gente faz toda terça-feira, que é aqui, aqueles 15 minutos que a gente tem de intervenção aqui na Rede Eldorado, eu falei que uma das profissões que vão deixar de existir é de ator, né? Talvez os atores continuem atuando dessa forma, e né? Acho que daqui Contra a pouco, fundo azul. Acho que daqui a pouco o software de inteligência artificial vai fazer com que né, os próprios movimentos sejam... Até porque todo esse banco de dados dos movimentos, das expressões, estão sendo armazenados. Né? Estão sendo criados e armazenados. Imagino sim que daqui a alguns anos, quando a indústria do cinema já dispuser de uma quantidade de dados suficiente para poder não mais utilizar o ator, mas pegar o que eles têm ali no banco de dados para criar as expressões para os seus personagens, eu imagino que aí sim o ator vai ser completamente dispensável. Mas acho que demora um pouquinho, até porque tem uma série de questões de sindicato até, né? Quer dizer, coitado dos atores. Agora, eu imagino, por exemplo, o seguinte, a gente está falando em Star Wars, mas existe o Star Trek, né? A Jornada nas Estrelas, da qual eu sou fã. Aliás, hoje no estúdio, se chegar a tempo, a gente até entrevista, não sei se vai chegar, o almirante da Frota Estelar Brasileira. Ele vai vir aí. Luiz Ambrosio, tá? Marquei um encontro com ele. Mas, na realidade, tenta imaginar o seguinte, Tarcísio, criar virtualmente o William Shatner, o Leonard Nimoy, ou seja, criar esses virtualmente e continuar a série com os atores jovens. Eu tenho certeza que isso é absolutamente possível, até porque, né, se você pegar aí toda a série clássica, que tem 78 episódios, uma coisa assim, mais aqueles filmes de longa-metragem que todos eles fizeram, já tem dados suficientes para criar os personagens virtualmente. Agora, uma notícia interessante, não sei se você sabe, sobre o William Shatner, é que há pouco tempo, questão de 2 meses no máximo, foi inaugurado no Museu de Cera da Madame Truffaut, foi inaugurada a estátua de cera do Capitão Kirk, não do William Shatner, né? Mas do Capitão Kirk, personificando, inclusive com os trajes idênticos, àquele, se não me engano, 2º ou 3º filme da série de longa-metragens, né? E o Capitão Kirk, aliás, o William Shatner foi visitar, ele ficou bastante emocionado e bastante, assim, preocupado, né? Porque ele falou, nossa, imaginar que daqui a pouco eu, William Shatner, esse ator de carne e osso, vou morrer e o meu personagem vai continuar imortalizado aqui numa estátua de cera, né? Exatamente. Tarcísio, tem aqui uma observação do Marco Antônio, corrigindo um pouco a gente, mas acho que a gente não se fez entender muito bem. Sobre os tais DPI, né, dots per inch, né, pontos por polegada, que dão no fundo a resolução de uma imagem. Diz o seguinte, que todos os monitores, mesmo os mais sofisticados, eles trabalham com 72 dpi, porque mesmo que você tivesse mais, não... Agora, veja bem, monitores de computador, sim, todos eles trabalham com 72 dpi, tanto é que se você colocar uma imagem no seu site na internet, não precisa ter uma imagem carregada de bytes com 300 dpi, porque com 72 dpi ela já fica mais do que nítida. Exatamente. Agora, para imprimir, não, é que você precisa de 300 ou até 600 dpi para você ter uma impressão boa. Agora, uma observação, viu, Marco Antônio? Ultimamente tem acontecido que esses televisores de plasma, esses grandes... Os Full HD, eles têm entrada para computador. E o computador pode mandar para eles imagens com resolução maior do que 72 dpi. Exatamente, eu acho que ele está pensando nos monitores convencionais, né? Aqueles monitores, até uma certa data, realmente, nenhuma imagem com mais do que 72 dpi seria redundância. Ter mais que 72 dpi... Seria gastar memória à toa. Para colocar a imagem num monitor convencional, visto que o monitor convencional não consegue realmente expor nenhuma imagem que tenha mais do que 72 pontos por polegada. Mas já esses monitores HDMI, Full HD, etc., que podem ser dessas televisões de última geração. Que tem todas as entradas possíveis e imagináveis. Essas podem sim apresentar imagens com resolução maior do que 72 dpi. Tá? Mas, digamos assim, o padrão da internet justamente é 72 dpi, que é o limite, né? Tarcísio, ainda com relação a essas histórias de DPI e coisas desse tipo, se você está com, por exemplo, 100 dpi, uma imagem com 100 dpi,
Se ela, em vez de ter... 100. 100. Não sem nenhuma, Sem né? nenhuma. Sim, certo. E uma com 200 dpi. Uhum. Essa de 200, quanto mais de memória ocuparia? Bom, porque na realidade a imagem ela depende não só do número de pontos por polegada, ela depende na realidade da matriz. Exatamente. Né? Então, quer dizer, na realidade, não seria o dobro, seria 4 vezes. 4 vezes, né? Se você imaginar que você dobra a resolução na horizontal e na vertical, o dots per inch, na realidade, é uma coisa que vale muito bem para a impressão. Para a imagem, hoje em dia, já quase não se utiliza mais esse padrão de DPI. Para a imagem, o que você usa é o número de megapixel mesmo, ou seja, é o produto do número de pontos, de pixels, na horizontal por o número de pontos na vertical. Isso é o que define realmente o tamanho e a resolução de uma imagem, além de definir, claro, a quantidade de memória que ela vai acabar ocupando ao ser armazenada. Se bem que agora a memória está barata, né? Tá certo. Vamos um intervalinho, segura aí, a gente volta já já com o segundo bloco do programa de hoje. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Você está procurando emprego? Bem, se estiver, então é fundamental que você saiba fazer um apresentável currículo vitae. Há vários modelos disponíveis em muitos sites espalhados pela internet. Porém, qual daqueles é o mais adequado para o seu propósito? Qual é o mais profissional? Qual é o melhor para o tipo de cargo que você está desejando ocupar? Bem, uma ótima solução para a confecção do seu currículo é utilizar o Curriculum Vitae Generator. Com ele você pode apenas preencher os campos necessários e com um simples clique do mouse o seu currículo estará pronto. Ele permite também que você inclua uma foto 3x4, sua, obviamente, colorida. Para baixar esse aplicativo que faz currículos automaticamente, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 991. 991. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Um ótimo software que também pode funcionar como salva-telas é o SunClock versão 5. No site de seus criadores existe também a versão 6, mas, paradoxalmente, a 5 é mais útil. Além de ter um belo mapa-mundo e com todos os fusos horários, você pode obter um mapa do céu para localizar estrelas e planetas ou até a curva do Sol em várias datas, utilíssimo para arquitetos e projetistas de construções. Você pode também configurar e imprimir seus próprios calendários, tanto mensais quanto anuais, e pode customizar as mensagens no idioma que quiser. Para fazer o download gratuito desse maravilhoso software, basta entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 424 e lá você terá um link direto para o download. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje. E a gente estava aqui, como sempre fazemos, tirando as dúvidas de vocês, ouvintes. Aliás, por enquanto, dúvida mesmo, a gente não tirou nenhuma. A gente só aproveitou uma série de dicas que vocês, ouvintes, nos mandaram pelo e-mail info@redeeldorado.com.br. Insisto, no assunto, pelo amor de Deus, coloque Plug Eldorado, senão você vai ser considerado um spammer e vai ser sumariamente eliminado. Nossa, deve ser coisa de exterminador, né? É o exterminador do plug, é uma coisa assim. Diz aqui o José Roberto, também de São Paulo. Olá, professores. Em programas anteriores foi comentado sobre a vacina para o USB do Panda. Pergunta, ela não seria ótima para usuários de modem, para internet sem fio que são conectados pelo USB? Poderia impedir a entrada de vírus que viessem pelo modem? Eu sou semi-analfabeto em informática, não.
Não, é o José Roberto. É o José Roberto, exatamente. Isso. Infoanalfabeto. Infoanalfabeto, ele diz. Olha, Zé Roberto, na realidade não daria para se fazer isso pelo seguinte: essa vacina não é bem uma vacina do USB, é uma vacina de pendrive. Exato. O nome é infeliz, né? É que os pendrives, eles são conhecidos também como USB drives ou flash drives. Pendrive é um nome que acabou pegando mais aqui no Brasil. Né? Na realidade, nos Estados Unidos mesmo, se você perguntar provavelmente para umas pessoas de pendrive, é porque pen, antigamente eles tinham mais ou menos o formato de uma caneta. Era uma canetinha que você conectava ao computador. Depois mudou um pouco o formato dele para essas coisas mais miniaturizadas, menores, enfim. Pronto, agora se eu tentar repetir essa palavra, eu sei que não vai sair, numa hora de mais calma ela sai. Então, por isso, o nome aqui no Brasil acabou ficando como pendrive, mas nos Estados Unidos eles são mais conhecidos como nome de flash drives ou USB, né, USB drives. O que essa vacina do Panda faz é criar no pendrive, que é um dispositivo de armazenamento, um arquivo que é o arquivo que tem um nome específico para ser auto-executado em todos os dispositivos de armazenamento, tais como CD-ROMs, DVD-ROMs, pendrives, enfim, todos esses dispositivos que contêm dados e exista ali talvez um programinha que você queira que ele seja executado automaticamente, tem que constar na lista de arquivos desse dispositivo, né, desse CD-ROM ou pendrive, ou seja lá o que for, um arquivo que tem o nome autorun.inf. Autorun.inf. O que é esse autorun.inf? Normalmente é um arquivinho de texto que contém um comando que invoca a execução de um determinado programa, de um determinado arquivo. Pois bem, se tivesse autorun.inf invocando, por exemplo, setup.exe, que também, obviamente, tem que estar presente nesse dispositivo de armazenamento, então na hora que você inserir o CD ou o pendrive, automaticamente o autorun indica que esse setup.exe tem que ser executado e ele já entra rodando. É o que acontece, por exemplo, quando você insere um CD-ROM no seu computador e ele já entra rodando, o programa que lá está contido, ele já se executa automaticamente. Só que nesse vírus, o que entra rodando é o vírus. Exatamente. Agora o detalhe. No seu computador, você pode se prevenir contra esse tipo de vírus usando recursos do próprio Windows. Você pode ir lá no painel de controle e desabilitar o comando de execução automática, de verificação e execução automática do autorun, mas isso vai desabilitar não só os seus pendrives para serem executados automaticamente, como também vai desabilitar os CDs. Mas você pode fazer isso, não há dúvida, tá? O que essa vacina faz é criar no pendrive um autorun inapagável, daqueles que não dá para apagar, e inócuo, que não invoca a execução de nenhum arquivo. De modo que quando um vírus de pendrive tenta se escrever, se autoescrever ali, se autogravar no pendrive, ele não consegue porque ele já encontra um autorun que ele não consegue destruir ou substituir. O vírus não encontra uma barreira, na realidade. É essa a ideia. Então isso não funcionaria, obviamente, num modem, né? Porque o modem não trabalha da mesma forma. O modem, o que vem pelo modem é um monte de dados. E junto com esses dados podem vir programas maliciosos da internet também, por exemplo. Uma das coisas que o pessoal faz em relação aos modems é utilizar um outro programa que não impede totalmente, mas ajuda a barrar, que são os chamados firewalls. O firewall é sim, esse sim, um programa que funciona como uma espécie de porteiro eletrônico filtrando o conteúdo daqueles dados que chegam via modem, ou via rede, ou que saem, exatamente para notificar o usuário de que, olha, tem um programa tentando entrar e se executar, ou então, olha, tem um processo que você não disparou, mas que se executou no seu computador e que está querendo mandar dados para fora. Aliás, hoje me aconteceu uma coisa estranhíssima, Tarcísio. De vez em quando eu jogo, enquanto estou esperando a lentidão das coisas que acontecem no computador, eu jogo paciência, o famoso paciência de cartas. Faz anos que eu tenho aquele paciência. E pela primeira vez na história do meu computador,
De repente o meu firewall falou, olha, o jogo Paciência está tentando se conectar à internet. O jogo Paciência? É. Eu até agora não entendi. Solitaire. É solitário. Se ele é solitário, fica solitário. Não tem que se conectar. Acho que ele teve uma crise de solidão, coitado. Sim, aí resolveu achar amiguinhos na internet, né? Agora, eu gostaria de saber por que cargas d'água ele resolveu se comunicar com Boa pergunta, boa pergunta. Mas, de qualquer forma, tudo bem. Nós temos aqui uma correção do Ramon. Ele diz o seguinte... Ah, tá. É bom você dar uma olhada aí, o Ramon Gonzalez. Tá, né? Bom. Ele está dizendo que a gente tem dado uma informação errada repetidamente. E ele está comentando o seguinte, que quando se diz que um processador é de 8, 16, 32 ou 64 bits, ele está querendo dizer com isso quantos bits ele pode ler ou escrever em um único acesso à memória e não a capacidade de endereçamento da mesma. Então, assim, os processadores 8080, 8086, 6809, etc., que são de 8 bits, podem acessar 64 kilobytes de memória, pois seus bus, né, que são aquelas vias de endereço, é de 16 bits. Tá, então isso depende realmente do bus, né, da via de endereço. Mas não entrando em grandes detalhes técnicos, 32 bits são instruções que têm no máximo, né, ou que correspondem a números no máximo de 4 GB. De 4 GB. Né, porque 32 bits, matematicamente, significa isso. Ele equivale um número binário cheio de uns, 32 vezes 1. Né? Esse número é igual ao número correspondente a 4 GB. Agora, por falar em 64 bits ou 32 bits, Antônio Roleira, além de nos mandar aqui Feliz Natal, maravilhoso 2010, tá? Saudações palestrinas. Vamos ver se em 2010 o Palmeiras toma jeito, né, Tarcísio? Olha, sei não, viu? Sei não. Aí diz aqui, Antônio Roleira diz o seguinte, ele ouviu aquele ouvinte que dizia que ele estava usando o Windows 7, 64 bits, queria particionar o HD, Ele diz, uma solução poderia ser usar aquele www.partitionifandtool.com/professional.htm. Está em inglês e é pago, mas não é caro, segundo ele. Esse partition-tool. Né? Partition tool. Agora, diz o Antônio Roleira, eu estou usando o Windows Premium 7 de 64 bits. E até agora não tive problemas para instalar nenhum programa. Cheguei a instalar inclusive o Zip Central, que é um compactador e descompactador que eu uso desde 2000, quando ainda era Windows 98. Nossa. O BR Office, que é justamente aquela suite Office gratuita, né, está funcionando muito bem. De todos os programas que instalei, só uma vez precisei usar o modo compatibilidade. Então, na realidade, ele disse que não teve lá grandes problemas. É que nós tivemos um ouvinte que usava um software bastante sofisticado de simulação de encanamentos, de projetos, que esse realmente não conseguia rodar nos 64 bits, né? Ou no Windows 7, pelo menos. Agora, diz um recado para o professor Tarcísio. Quando voltar a apresentar um programa de rock... Aliás, Tarcísio, está na hora, viu, de você voltar a apresentar um programa de rock. Tá na hora, sim. Por favor, não se esqueça do rei. Obviamente, quem é o rei? O rei Elvis. Elvis Presley. Não, agora só caso... E não morreu, ele é um alienígena que foi abduzido e foi levado de volta. Caso Antônio Roleira não saiba, depois que eu apresentei um programa de rock na rádio, eu passei a apresentar também um programa de rock numa web TV. Era um programa que chamava On The Rocks, numa web TV que, se não me engano, ainda está no ar. Acho que era aquela All TV. E durante o ano e meio que eu estive nesse programa, eu e um amigo, né, um colega ali, co-apresentador, o Paulo Zappa, nós organizamos um concurso para eleger o maior cover Elvis do Brasil. Você sabe que apareceram Elvis em todos os cantos do país, né? Inclusive, a grande final, tinha um lá que a gente resolveu considerar o concurso, porque senão ele não ia dar chance para ninguém. Aquele não era
Aquele sim, fazia a gente acreditar que Elvis não havia morrido. Era o próprio Elvis. Ele não era um cover, ele era o Elvis. Né? Era impressionante. Não que ele fosse fisicamente parecido. Aliás, num concurso de cover do Elvis, o próprio Elvis teria tirado segundo lugar. Provavelmente, porque na realidade ele cantava igualzinho ao Elvis. Ele não era tão fisicamente parecido, mas quando ele colocava aquelas roupas produzidas, iguais às do Elvis e tudo mais, ele se transformava literalmente no Elvis. Era impressionante. Aliás, para quem está curioso, o nome da peça, né, que ainda se apresenta por aí, fazendo shows, covers do Elvis, se você ouvir falar que este indivíduo está dando show e gostar do Elvis, vá assistir, porque você não vai se arrepender. O nome dele é Edson Gagliardi. O cara é impressionante como ele encarna o Elvis na hora que ele faz um show. É impressionante. E para quem é fã do Elvis, chega a ser até emocionante, né? A performance dele. Como tem gente que está emocionadíssima com aquele Beatles Forever, né? Aquele conjunto brasileiro. Sim, Beatles Forever, que realmente os caras, digamos, não são muito parecidos fisicamente, inclusive devido à idade já, né? Mas se você fechar os olhos, são os Beatles cantando, né? Mas olha, tá na hora, viu, Tarcísio? Tá na hora. Agora, tem uma dica aqui do José Saad. Diz o seguinte, é um tradutor. Na internet está cheio de tradutores. Outro dia estava procurando um tradutor, nem lembro de que idioma, achei milhares de tradutores. Mas isso aqui é interessante porque diz, você vai escrevendo a palavra, as frases inteiras, em qualquer idioma, e a tradução vai aparecendo automaticamente. Quer dizer, você está digitando no idioma e já está aparecendo no tradução simultânea, né? Depois você conta aquela história falando em tradução simultânea do SOB. Sim, mas era impressionante. Que foi um caso real, né? Você até. Bom, mas de qualquer forma, continua aqui a dica. E a dica é simplesmente, o site é traduca.com. Só que cuidado, que esse traduca é com 2 Ks. É T-R-A-D-U-K-K-A. Traduca.com. É uma dica do José Saad. Essa eu não testei, essa em particular, mas... Vamos testar, e aí, conforme a eficiência realmente desse site de tradução, ele é um bom candidato a se transformar num infodrop aí para a gente poder compartilhar com mais ouvintes. Agora, diz aqui o Gustavo Torniero. Bom, antes de mais nada, Feliz Natal, próspero Ano Novo, tá. Já mandei, porque você sabe que acho que as pessoas deveriam se cumprimentar mais frequentemente, não só no fim do ano. Sabe, você chegar a falar um bom janeiro para você, um bom fevereiro para você. Bom dia, bem-vindo à primavera, bem-vindo ao dia, coisa desse tipo. Espera só o Natal e Ano Novo para se cumprimentar, né? Isso podia ser mais frequente, realmente é verdade. Não é a primeira vez que o Gustavo escreve para nós, ele já mandou uma mensagem para o programa aqui dando uma dica de audiogames para deficientes visuais. Certo. Hoje ele tem 2 dúvidas curiosas. Tá. Ele usa o Avira como antivírus no computador, que segundo o Tarcísio já comentou, o Rui já comentou, o Avira é considerado o melhor antivírus gratuito de todos os que existem. O problema é que ultimamente ele anda apresentando falsos positivos, ou seja, indicando um arquivo que está infectado erroneamente. Gostaria de saber de vocês se não tem como indicar para ele, Avira, que aquele arquivo não é vírus. E assim ele não me incomodar toda vez que for fazer uma verificação completa no computador. Porque isso me irrita profundamente. Bom, em primeiro lugar, a gente aqui devolve uma pergunta para você, Gustavo. Como é que você sabe que aquilo não é vírus? Porque um outro antivírus, eventualmente, foi executado em cima daquele arquivo, e aí o outro antivírus não o detectou como vírus? É por isso que você tem certeza que não há vírus naquele arquivo? Então, aí surge uma outra pergunta. Será que esse outro antivírus, se foi esse o procedimento, não estaria errado? Ele não foi capaz de detectar um vírus que o Avira foi? Espera, acho que tem um pequeno equívoco aqui que eu gostaria de esclarecer. Um vírus biológico é uma pequena entidade, um fragmento de DNA cercado por algumas proteínas que não consegue se reproduzir. O que ele faz? Invade células, entra dentro de uma célula viva e obriga a célula a virar uma espécie de escravo dele para se reproduzir. O vírus de computador também tem semelhanças biológicas, ou seja, o vírus pode ser um programinha
standalone, ele sozinho, ele é o vírus. Aí nesse caso, quando é standalone, ele tecnicamente nem é utilizado, nem é chamado de vírus, ele é chamado de verme. Worm. Ou pode ser um vírus que penetra num programa antes inócuo e inofensivo, infecta esse programa e faz com que esse programa, ao ser rodado, sem querer, também faça o vírus se reproduzir. Exato. Aí esse é o vírus realmente. Esse se incorpora com um código adicional a um arquivo de programa que antes era inócuo. Agora, o Gustavo pode ser que ele esteja dizendo que o que o Aviras diz que é vírus, não é vírus, porque ele viu que o nome é de um programa normal. Sim, mas pode ser um programa normal infectado. Eu acho que esse pode ser. Então, o que a gente levanta aqui, Gustavo, é o seguinte: o que faz você ter certeza de que aquele arquivo não é vírus ou que não se trata de um arquivo infectado por um vírus? Né? De repente, uma vírus está avisando: olha, aquele arquivo está infectado com um determinado vírus. Então ele pode tentar remover, ou até caso não seja possível remover, porque provavelmente em alguns casos trata-se quase de uma lobotomia no arquivo, o arquivo para de funcionar se você tentar extrair o vírus dele, né? Aquele programa para de funcionar. Então aí às vezes o único jeito realmente é deixar o programa deletar, é apagar o programa de vez, né? E tentar colocar uma cópia limpa dele no lugar. Então o que a gente questiona é isso. Não que o Avira, veja, Gustavo, seja um antivírus 100% eficaz no sentido de não indicar falsos positivos. Tá? É provável, pode ser que ele indique realmente um determinado falso positivo, e aí... mas a gente não tem notícia disso por enquanto. Todos os testes que foram feitos comparativamente com o Avira, o Avast, o AVG... enfim, os vários antivírus gratuitos mostraram que Kaspersky. Todos eles mostraram que o Avira é aquele que não indicou nenhum falso positivo. Então pode ser até que agora tenha algum vírus aí, ou algum programa, algum arquivo rodando por aí, que o Avira entenda como sendo vírus e não é, né? Seja um falso positivo. Mas até o ponto que a gente saiba, não conhecemos falsos positivos, ou pelo menos o Avira é aquele que dá menos falsos positivos, com certeza, tá? De acordo com os testes comparativos feitos até agora. Então não use o nome de um inocente achando que ele não que ele seja inocente só pelo fato. Certifique-se. Normalmente esses programas antivírus, eles têm ali em algum ponto, eu não sei do Avira exatamente porque nem tenho tanta familiaridade com ele, mas normalmente eles têm em algum lugar onde você pode reportar a ocorrência de um vírus e através desse report, quer dizer, o envio da informação dizendo que um determinado arquivo tem um vírus, normalmente eles levam em consideração isso, submetem esse arquivo que você, no caso, teria que enviar, é claro, e que o Avira está dizendo que tem vírus, lá aos laboratórios deles, para verificar realmente se é um vírus ou se trata de um falso positivo. Eu não sei exatamente em que ponto do Avira isso é possível, mas acredito que seja, se não através do Avira, pelo menos se você entrar no site do Avira, né, o www.avira.com, você provavelmente vai encontrar ali algum local onde você pode se comunicar com os técnicos responsáveis, reportando a existência desse falso positivo, na sua opinião, e eventualmente até submetendo esse arquivo a eles para que eles possam analisar no laboratório digital deles. Agora, a segunda dúvida do Gustavo é a seguinte: o Gustavo é deficiente visual, portanto ele utiliza o computador tendo carregado na memória um software que lê a tela para ele, que é o normal. Acontece que o Gustavo diz o seguinte: existem alguns vírus que ficam rodando na memória e, portanto, o Windows não deixa que eles sejam eliminados enquanto ele estiver lá rodando na RAM, na memória RAM. Para poder eliminar esses vírus, a dica que vocês sempre dão, Tarcísio, é entre no modo segurança, porque no modo segurança esse vírus não vai ser carregado na memória. Aí você pode ativar o antivírus, mandar escanear o computador e eliminar o vírus. Só que o problema do Gustavo qual que é? Ele fala: eu tenho que pedir para outra pessoa. Ah, sim, porque no modo segurança ele não tem os recursos. No modo segurança não tem o recurso Certo. Aí ele pergunta: será que existe alguma maneira de, mesmo no modo segurança,
conseguir convencer o modo segurança a carregar pelo menos o software de leitura de tela? Eu não sei. Não conheço porque o modo segurança realmente ele foi feito especificamente para isso não acontecer. O que você pode tentar, viu, Gustavo, é o seguinte: existem alguns aplicativos, eu não lembro agora o nome dele, mas é um aplicativo que encerra processos na marra no Windows. Além daquele gerenciador de tarefas, do famoso Ctrl Alt Del, você vai para o gerenciador de tarefas e a partir daí você encerra forçadamente aplicativos ou processos. Tem um que encerra todos os processos que estão residentes em memória para que você eventualmente possa apagar um determinado arquivo cujo processo estava aberto. Porque normalmente quando o Windows não consegue desabilitar ou apagar um arquivo que contenha um vírus, é porque o processo referente àquele vírus já está rodando em memória. E quando ele roda em memória, ele não consegue lidar com o arquivo, porque o arquivo fica protegido pelo Windows para que ele não seja nem apagado, nem modificado, ou coisa assim. É um procedimento normal de rede, que é a forma como o Windows trabalha. Então, se você encerrar o processo referente ao vírus, você não vai precisar entrar no modo segurança. Você simplesmente encerraria o processo e aí conseguiria eventualmente liquidar com aquele vírus através do seu programa antivírus. Agora, uma outra coisa que me ocorreu, Pierluigi, o fato do Gustavo ser ser deficiente visual me remete à seguinte ideia agora. Alguns antivírus, eles detectam como sendo vírus os famosos leitores de teclado, leitores de tela, keyloggers, os keyloggers, os screen screamers e tudo mais. Eu não sei, o Gustavo não disse qual é o arquivo que ele tem certeza que não é vírus, mas o Avira insiste em dizer que é. Talvez seja um screen reader, um screen logger, que algum programa que ele utiliza para habilitar a leitura de tela, dada a deficiência visual que ele tem, e a necessidade desse programa, pode ser que o Avira esteja confundindo este programa com o vírus. Acontece muito isso com os keyloggers, porque existem muitos worms, muitos vermes, muitos programas mal intencionados na internet que funcionam dessa forma, através de screen readers, os screen loggers ou key loggers também. Então pode ser que seja isso. Gostaríamos que o Gustavo nos mandasse mais detalhes para a gente poder orientar melhor. Tarcísio, temos tempo para uma última dúvida? Rapidinho, pode ser, eu acho que dá. Vamos lá. Ótimo, porque assim a gente não tem resposta, então só fica a pergunta mesmo. É o Paulo Furtado, ele diz o seguinte: eu uso o Ubuntu Karmic há alguns dias e eu tenho uma partição NTFS onde faço backup. Vocês conhecem alguma maneira de fazer uma checagem de erros nessa partição através do Ubuntu? Pesquisei no Google, mas não encontrei nada para NTFS no Linux. Não acredito, não conheço nenhum. Em todo caso, está lançado aí no ar, lançada pessoal no ar. Da OSCO. Da OSCO, Então ele usa o Ubuntu, tem uma partição formatada no padrão NTFS, que é um padrão típico do Windows, e ele quer, usando o Ubuntu, checar erros nessa partição, mas através do Ubuntu. Se existe algum utilitário que faça isso do Linux, que rode no Ubuntu e que faça isso. Se houver, a gente aguarda ansiosamente a resposta. Quem sabe o pessoal da OSCO lá possa nos informar. Tá Aliás, em pessoal da OSCO, eu queria fazer uma última observação. Eu acho que o Linux, por incrível que pareça, tem enormes vantagens. Eu tenho um netbook que usa Windows e outro usa Linux. Eu prefiro 1000 vezes o do Linux do que o do Windows. Mas acho que para o usuário comum, o Linux não está sendo suficientemente amigável, viu, Tarcísio? Não está... Entende? Ainda exige muito conhecimento técnico. Falta um terreno razoável aí para ser percorrido, para que seja tão amigável, pelo menos tão utilizável, quanto o Windows tem sido. Eu acho que ele ainda perde um pouquinho nessa área. Já estamos chegando no final, Estamos no finalzinho do programa, está ouvindo aí a musiquinha, ela anuncia o final de mais esse Plug Eldorado. A gente agradece a todos vocês que ficaram plugados nessa última 1 hora, principalmente a vocês ouvintes que nos enviaram seus e-mails, fazendo a pauta do programa.
Obrigado a todos e até o próximo. Até logo, Pierluigi. Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até a semana que vem para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.